بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. ثم أما بعد. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Começamos hoje a 20ª edição do programa Conversas sobre Islã e desde já informar que nós hoje vamos falar um pouco sobre o critério de tayammum. Tayammum é um tipo de uso ou um tipo de banho que nós usamos em termos de escassez. E hoje vamos falar um pouco com o Sheikh Said para nos explicar um pouco sobre o funcionamento desta mesma ablução de tayammum. Sheikh Said, abre o espaço com essa pergunta: o que é tayammum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. التيمم primero يقوم التيمم مقام الوضوء والغسل بسبب عذر لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله صلى الله عليه وسلم: لمن أصابته جنابة ولم يجد ماء إنما يكفيك الصعيد. Primeiro, tayammum fica no lugar de wudu e ghusl, que é banho. Exato. Sim. Mas há um motivo que vai fazer alguém para fazer a tayammum. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. Ou vocês estão doentes. Por exemplo, uma pessoa está doente e não consegue usar a água para fazer o wudu. Essa pessoa tem direito de fazer a tayammum. Se falamos de tayammum, significa que estamos a falar usar a areia. Além de usar a água, você vai levar a areia, vai fazer o wudu. Está a perceber, né? Exato, sim. Ou ala safarin, ou estão de viagem. Por exemplo, uma pessoa está a viajar, chega a um sítio e já não tem água para fazer o wudu. O que é que vai fazer? Ele não vai ficar assim sem fazer o quê? Rezar. Então. Porque a'daru as-salati an-nisyan wa an-nawm. Emergência de uma pessoa que vai levar sem fazer salat são duas coisas. Primeira coisa, esquecer. Se uma pessoa se esquecer o salat, tem que fazer o quê? Se depois de acordar, depois de lembrar, tem que fazer salat. Ou dormiu, até o tempo de salat passou, depois de acordar, tem que ir fazer o quê? Salat. Então, essa pessoa, se não tem água, não tem o quê? Água para fazer o wudu, o que vai fazer? Vai usar o quê? Areia para fazer o quê? Salat. Sim, agora este tayammum pode-se fazer a qualquer momento ou momentos quando há problemas. Neste caso, imaginemos uma pessoa acordou, encontrou a torneira em casa dele fechado. Sim. O ulama nos ensina acerca de fazer tayammum. Em primeiro lugar, dizem: se uma pessoa tem pouca água, aquela água, por exemplo, ele está a precisar daquela água para usar e fazer o que? Beber. Só tem pouca água. Sim. Ele tem direito de fazer o que? Usar a areia de fazer tayammum. Ou aquela água precisa para um animal que é muhtaram, que é respeitado. Por exemplo, tem cabritos. Sim. Porque é animal que se come, né? Exato. Se você tem pouca água para fazer para fazer salat, o que você que vai fazer? Vai dar aquele animal, depois você vai ficar a fazer o quê? A tayammum. Mas já a condição, qual é o momento que você pode fazer tayammum? Exato. Por exemplo, aqui nós estamos na cidade. Se você nasceu e não tem água, você se ir à casa vizinha tem água, você não tem direito de fazer tayammum. Porque a água está próxima. Sim. Até o dizem lá, por exemplo, uma pessoa está no mato, tem que andar e procurar a água até chegar o momento de ele conseguir chamar alguém, tirar a voz alta, de chamar amigo, não ouvir. Está vendo? Sim. Essa metade aí tem que fazer o quê? Ele tem direito de fazer a tayammum. Sim. Numa localização em que se for a chamar sair, não ser capaz de ouvir este mesmo chamamento. Sim. Exato. Então, nós queremos saber, por exemplo, essa foi uma das razões que levam a fazer tayammum. Sim. Será que existem mais outras razões para além destas? Por exemplo, uma pessoa está doente também. Sim. Ou tem gesso na mão. O ulama nos ensina, por exemplo, uma pessoa que tem gesso. Aqui já não chega água através do quê? Ferida que tem aqui. Exato. O que ele que vai fazer?
vai fazer a tayammum através desse lugar que não chega água. Ok. Outro lugar vai fazer o wudu completo, mas como aqui já não chega água, através de gesso, ele tem direito de fazer o quê? Fazer tayammum através desse só lugar. Sim. Sim. Agora, pode haver uma curiosidade nos nossos pais, por exemplo, devido à idade ou má compreensão, eles querem entender como é que funciona. Eles podem pensar que se calhar esse critério de tayammum, essa forma de fazer o tayammum, seja estranho ou porque nunca viram na região onde eles vivem, na zona, ou no bairro, ou no distrito, ou se calhar passou despercebida essa informação na madraça. Sim. Então, ele quer implementar, pode assistir o programa e querer implementar. Por exemplo, como seria um método mais fácil para poder fazer, ou como se faz este mesmo uso do tayammum. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, tayammum, como que se faz? Vai levar areia em 2 lugares. Exato. Vocês perceberem, né? Sim. E aqueles 2 lugares, primeiro batida que vai bater a areia, disse, o rua Nakulu Turabi, é tirar a areia, transportar a areia para único lugar. Exato. Tem que ser areia que é pura, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Sim. No hadith, quando disse que fica sair, basta para si o que você usar a areia, tem que levar a areia em 2 lugares. Primeiro lugar vai bater. Exato. Depois de bater, vai fazer assim, receber com essa forma. A aqui. batida vai ser quantas? Uma, 2. Vai bater aqui em primeiro lugar. Ok. Vai bater uma pá. Ok. Depois vai fazer assim, tá a ver, né? Vai fazer assim. Já acabou. Yeah. A segunda batida vai bater de novo. Ok. Vai fazer assim, tá a ver essa mão como Exato. eu coloquei? Sim, sim. Se vai fazer assim, tá a ver, né? Exato. Se chegar aqui, Sim. no Ok. cotovelo aqui, Sim, sim. vai virar, fazer assim. Vira, passa por... Depois vai fazer assim, Sim. depois vai colocar aqui de novo, vai fazer assim, depois já poder rezar, não tem problema. Exato. Então ficou aqui a dica como fazer o uso tayammum. Quando não existe água, há problemas na cidade e estamos a correr de um lado para o outro, sair daqui para a Faina, sair daqui até Manga, não encontrar água ou estar muito distante, então tem esse critério que facilitou. Então, quando não estamos perante escassez, essa é a dica, usar o tayammum. Mas podia até ficar, por exemplo, o critério de não ter, por exemplo, areia, para quem vive no prédio, neste caso, como é que fica? E está a chegar a hora de salat e está a passar a hora. Ele só tem parede, como é que faz? Condição de fazer o tayammum. Primeiro, a areia tem que ser um pouco misturada com poeira. Aí Com você poeira. tem que, sim, porque na parede assim já não tem poeira. Aí vai faltar condição de fazer o tayammum. Agora para zonas, por exemplo, como em alguns países, que é difícil você ver a areia. Só tem aquela estrada alcatroada de última geração e é muito difícil mesmo você ver alguns países com experiência onde passei. É difícil você encontrar areia. O tayammum como deve ser aplicado nesses Aí vai ser uma coisa chamada no Islã, chama-se a darura, emergência. Darura. Exato. Como dizem os ulama, no Sur al-Fiqh dizem, a darura tartafi'u al-ahkam al-shar'iyya. Um lugar quando houver emergência, todas as regras do Islã já ficam ao lado. Exato. Vai já aplicar segundo a situação naquele momento. Através daquele momento. Sim. Sim, porque já é emergência, ele não tem como, o que vai fazer? Já, neste caso, podemos aplicar o critério de parede. Sim, porque ele já é permitido para fazer aquilo através do que? Darura. Sim. Exato. Então, prezados irmãos, nós fechamos com esta dica. Darurato, certo? Esta darura é necessidade, situação em que nos encontramos naquele mesmo momento, de poder aplicar. Então, só será aplicado o critério da parede ou do chão, sem areia, quando estivermos num sítio como aquele que não podemos encontrar nem poeira, nem areia para poder fazermos esse mesmo uso tayammum. Então, com estas dicas nós encerramos e prometemos voltar na próxima edição com mais conteúdos para enriquecer as nossas práticas religiosas. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.